E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu vou trazer para vocês uma série que se passa na Espanha. E por que eu achei interessante trazer essa série? Porque primeiro, né, na série existem muitos prós e muitos contras sobre a pessoa que foi encontrada, a pessoa que foi presa, porque nós estamos falando do assassino do baralho. Foi alguém que a polícia procurou muito e quase estava se tornando a busca aí por um SK. Então, por muito tempo lá em Madrid, as pessoas aí ficaram buscando por esse homem. Inclusive, um destacamento enorme de policiais foi colocado para ir atrás desse homem, tentar descobrir quem é esse homem. E a bem da verdade é que em 54 dias, se a gente achou, né, que os 20 dias do Lázaro foi difícil, bom, nesse caso foram 54 dias e eles não conseguiam encontrar quem era a pessoa que estava vitimizando várias pessoas em Madrid em uma época que tudo estava muito complexo. E também vou falar de alguns aspectos aí do documentário em si, né? É um resumo, mas eu também vou falar sobre questões aí que eles foram ligando as coisas que eu achei um pouco estranha, mas fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que me ajuda bastante e também verifique sua inscrição. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, que é bastante importante. E eu vou tentar trazer também algumas outras coisas aí que eu fui pesquisar, porque eu achei que ficou um pouco vago algumas coisas dentro do documentário da Netflix. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. O primeiro episódio dos 3 episódios desse documentário, do documentário do assassino das cartas de baralho, ele vai começar exatamente da seguinte forma. O motorista de ônibus está dirigindo a sua linha, a linha dele que começava às 11 horas e ia até às 6 horas da manhã, e ele começa a dirigir, você percebe que tá noite, então tem todo um clima, assim, é bem legal, assim, de você assistir. Vai ter momentos que vão ter jogos narrados e tal, principalmente do Real Madrid. Então vão tendo aí alguns elementos que vão deixando a história um pouco mais interessante, porque o documentário em si não é tão interessante. Ele levanta um outro ponto de vista e aí você tem que embarcar, ver o que a pessoa, né, tá querendo transmitir com esse documentário e tirar alguma coisa aí que faça algum sentido dentro de tudo isso. Por que que eu tô falando isso? Porque nos 3 episódios, por mais que você perceba, né, que as coisas estão acontecendo, que tá evoluindo, na verdade não está. Então você vê que a polícia ela não está conseguindo fazer grandes avanços. Você percebe até mesmo que a pessoa que vai ser apontada como sendo o culpado pode de repente não ser o culpado ou pelo menos não ser o único culpado. E isso aí tem algumas evidências bem fortes de que sim, talvez ele tivesse ali ajuda. Tudo que eu vou relatar para vocês aconteceu em Madrid. Eu não vou me apegar a bairros, porque tudo ali tinha um bairro diferente, é em um outro idioma, então tá lá tudo em espanhol, em questão a tempo, em questão a distância, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. Esse motorista de ônibus que eu mencionei para vocês aí no início, ele estava fazendo a linha dele normal, então ele ia até às 6 da manhã, só que 4h45 da manhã ele chega a uma região que era bem afastada e tinha um aeroporto que era próximo. Nessa região afastada tinha um ponto de ônibus onde normalmente tinha sempre um rapaz esperando e ele acaba parando porque ele vê que tem alguém caído ali no ponto de ônibus, ele não consegue enxergar muito bem, então ele desce. Quando ele chega, né, ele para, sai pela parte de trás do ônibus, todo mundo fica um pouco preocupado, até que ele pede para que liguem para o socorro, porque tinha um homem caído e, obviamente, aquele homem tinha sofrido algum ferimento, porque era o que ele tinha conseguido identificar e não estava conseguindo ali nenhuma resposta. Ele estava perguntando se ele estava bem, se ele estava consciente e o rapaz não respondia. Automaticamente ele já sabia que provavelmente o rapaz estava sem vida. Às 4h45, então, é chamada, né, a polícia e provavelmente também ajuda, né, socorro. E aí o que aconteceu foi que quando a polícia chegou, tiraram algumas fotos, levaram o rapaz de lá. De fato, o rapaz estava sem vida, então eles percebem que tinha alguma coisa na cabeça dele, ele podia ter sido atingido por uma porrada, alguma coisa ali tinha acontecido. Eles também verificaram que poderia ser alguma perfuração, ninguém sabia direito informar o que tinha acontecido com esse rapaz ali de primeira. A questão toda é que quando a polícia chega, eles começam a fotografar algumas coisas que tinham ao redor,
como, por exemplo, uma carta de baralho. E por isso, essa pessoa vai se transformar, esse criminoso, ele vai se transformar no assassino das cartas de baralho. Aos pés, então, desse rapaz, que seria, então, um funcionário, depois eles descobrem a identidade do rapaz, era um rapaz chamado Juan Carlos Martin, e ele tinha 28 anos e trabalhava no aeroporto. Ele era da área da limpeza ali do aeroporto, e por isso que o motorista de ônibus conhecia ele de vista, porque ele sempre pegava a mesma linha, porque era a saída do trabalho dele. Depois de levarem, então, o Juan Martin, eles tiram fotos, né? Tiram algumas fotos, mal e porcamente, tá? Porque eles nem esperam o dia amanhecer, não fizeram muita coisa ali não, e tiram a foto dessa carta de baralho, que era um as de copas. A carta estava como se fosse nos pés, né, do Martin, e a polícia acaba fotografando aquilo. Só que a questão toda é que, de cara, essa foi a notícia que começou a se espalhar, que tinha uma carta de baralho aos pés desse rapaz. E nessa época, o pessoal estava muito atarefado. O jornal, a imprensa, a polícia, todo mundo estava muito atarefado no ano de 2003 em Madrid, porque tinha aumentado muito a questão da violência, eles não estavam conseguindo conter tudo que acontecia, diversas coisas aconteciam ao mesmo tempo, então os repórteres, jornalistas e tal, ficavam cobrindo, faziam uma cobertura dessas matérias, às vezes trabalhavam das 6 da manhã até a meia-noite, assim, eles não venciam fazer as coberturas, e meio que tinha uma rivalidade entre os jornais ali de quem ia noticiar primeiro. E aí é nessa hora que algumas coisas começam aí a serem levantadas, porque os jornalistas fazem parte, inclusive, do documentário. Eles estão falando, então tem algumas pessoas que eram da polícia, também tem os jornalistas, as pessoas que sobreviveram, né, que estão lá para contar, e também tinham ali advogados. Quando o pessoal começa ali a olhar, né, o pessoal que fazia as investigações jornalísticas e tal, eles percebem que antes de amanhecer direito o dia, mal amanhece o dia, eles já tinham mandado lavar tudo, lavar a calçada, onde o rapaz tinha caído, tirar tudo. E tudo bem, a gente entende, vamos liberar, as pessoas precisam do ponto de ônibus. Mas acontece que ali poderiam ter pegadas, poderiam ter várias coisas que poderiam ajudar a encontrar, então, a pessoa que fez aquilo com o rapaz que há poucas horas eles tinham recolhido do local. Então, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção dos jornalistas, que acabaram comentando entre si, e alguns jornais, eles também acabaram ali fazendo algumas considerações a respeito dessa atitude. Acontece que a polícia, ela tinha uma outra coisa para dizer, ela disse que não tinha necessidade de se manter a cena, porque eles já tinham encontrado o que precisavam, e que aquilo provavelmente tinha sido uma queima de arquivo, um acerto de contas, algo desse tipo. Então não teriam grandes investigações, porque aquilo ali era obviamente alguma coisa que aconteceu para poder calar a boca desse rapaz. E como na época, né, tinham muitas pessoas ali agindo em grupos, né, grupos que não eram ali muito legais, grupos criminosos mesmo, eles foram engolindo isso, mas engolindo de uma forma assim que acabava parando na garganta mesmo. Nesse 5 de fevereiro, o próprio jornal, o que ele faz? Ele começa a procurar saber então como era a vida desse rapaz, uma coisa que parece que a polícia no início não quis fazer. Então eles começam a fazer, conversam com os chefes dele do trabalho, e o rapaz era um rapaz maravilhoso, não tinha passagem pela polícia, nunca se meteu em nenhuma confusão, era uma pessoa que já trabalhava bastante tempo no aeroporto ali na área da limpeza, e não se tinha ali nenhuma notícia que ele fazia uso de substâncias ilícitas e nem mesmo de álcool. Então aquilo deixou todo mundo já assim, como assim, né? Estão dando como se ele fosse uma pessoa que tivesse alguma dívida com algum grupo, alguma coisa assim, e essa não é a verdade. E tudo bem, coisas continuaram acontecendo, isso aí ficou um pouco esquecido, né? Foi em 5 de fevereiro, mais e mais casos começaram a aparecer em Madrid, mas não nada referente a isso, nada relacionado ao que eles tinham encontrado em outras regiões, inclusive, até o dia 7 de março de 2003. No dia 7 de março de 2003, um rapaz chamado Eduardo, junto com a namorada, estava ali namorando, né? Segundo eles, num lugar escuro, e eles acabam sendo então atacados por uma pessoa que surge do nada, não fala absolutamente nada, apenas dispara contra o rapaz e tenta disparar contra a moça, só que ele não consegue, assim, a moça se abaixa e ele não consegue acertar. Ele também vai jogar ali mais 2 cartas de baralho, que seria um 2 de copas e um 3 de copas. O rapaz, ele foi lutar contra a vida no hospital, ele ficou
muito machucado, porque ele recebeu um disparo no rosto, então automaticamente ele precisou fazer uma reconstrução no rosto, e aquilo tudo era muito demorado. E essa moça, ela disse que ela conseguiu ver bem o rosto dele antes dela se abaixar. E todo mundo começou a colocar o rosto dela estampado, tanto no jornal como nas revistas, em vários lugares. Lembrando, o homem estava à solta ainda, então eles não tiveram nenhum tipo de tato, nenhum tipo de respeito com essa moça que era uma sobrevivente. Por isso que eu digo que eles também falam ali no documentário que, né, a moça não tinha muita condição financeira, ela estaria ali, enfim, deixa ali, né, vários pontos de interrogação sobre essa moça, sobre quem ela poderia ser, qual seria a atividade que ela estaria fazendo com o rapaz ali. E a polícia recolhendo essas cartas, eles percebem que sim, é uma pessoa que está usando aí, tem uma assinatura, tem um jeito de fazer as coisas, sempre fazendo ali algumas vítimas e deixando uma carta, né, ali sinalizando que foi ele que teria feito, seria a mesma pessoa. No início eles começaram a dizer que poderia ser um imitador, alguém que estava tentando imitar aí o que o primeiro tinha feito, dando continuidade a essa loucura toda. Resumindo, eles sempre tinham uma história para poder justificar que de repente podia não ser a mesma pessoa. Acontece que mais uma vez a moça acabou vendo. Alguns momentos na série eles chamam ela de Aninha, eu não sei se isso significa Aninha, mas parece que o nome dela era Ana. Então a Ana, ela dá o primeiro retrato falado e ela diz que ela viu muito bem um homem forte, por volta ali do seu 1,80 m, 1,85 m, e ele tinha também cabelos arrepiados e muito fartos, escuros, sobrancelhas grossas. Ela deu ali mais ou menos, né, o jeito que ela o viu, e que ele era magro, assim, tinha um corpo atlético, e que esse teria sido o homem, então, que os atacou. E o primeiro retrato falado dele, então, sai. Esse retrato falado, ele vai realmente dar o que falar, porque mais um retrato falado vai ser feito depois. Então, além de tudo, eles dizem que esse retrato falado foi feito por ela, então, além de expor ela pra caramba, eles ainda acabaram deixando ali o retrato falado, basicamente ali quase que assinado ali pela Ana. Isso já era, então, 7 de março. E nessa hora, a polícia começou a se concentrar atrás desse cara, começaram a procurar muita coisa sobre, né, alguém que eles não tinham a menor ideia de quem era. Destacam 150 oficiais para ficar de olho e tomar conta das madrugadas, e mandavam as pessoas ficar dentro de casa, e não adiantava nada, porque eles diziam que não era para as pessoas saírem de madrugada, ficar por ponto de ônibus, só que as pessoas tinham que trabalhar. Resumindo, eles estavam pedindo uma coisa que era impossível para as pessoas, eles não tinham a menor ideia de como eles iam conter esse homem. E a bem da verdade é que eles foram destacando cada vez mais policiais e não adiantou nada. Bom, de acordo, né, com que a balística vai ser feita ali, eles vão identificar que a bala utilizada então contra o Eduardo e também contra a Ana teria saído de uma arma muito específica que só era encontrada na Iugoslávia. Então seria uma coisa muito difícil de entrar na Espanha, não tinha esse tipo de arma na Espanha, e é nessa hora que eles começam a dizer que lá eles normalmente utilizavam a 9mm e essa era uma arma 7,62mm dessa marca, então, da Iugoslávia, e é isso tudo que faz com que eles pensem da seguinte maneira: esse homem que está fazendo isso, ele deve ser alguém aí, um oficial espanhol, um soldado espanhol, que fez aí alguma missão fora do país e acabou trazendo essa arma para dentro do país, e por isso que ele está utilizando ela, e vai ser difícil, deve ter no máximo aí uma circulando pelo país, então a gente vai conseguir encontrar através de uma lista, a lista de oficiais que acabaram fazendo missões, nem que fossem ali humanitárias, fora do país nos últimos meses ou nos últimos anos. Eles procuravam um soldado de 25 a 30 anos que tinha feito missão fora da Espanha. Logo, essa busca, ela é sabida, né, pelas pessoas, aparece na mídia que eles iam começar a procurar então essas listagens dessas pessoas que acabaram fazendo missão fora do país. E é nessa hora que a polícia fica assim um pouco perdida, porque eles se deparam com cerca ali de 12 mil nomes. Dentro, né, de todos os requisitos que precisavam ser preenchidos, 12 mil pessoas foram identificadas, 12 mil soldados que tinham saído para fazer missões humanitárias, estavam dentro da faixa etária e das características que eles tinham pedido. E aí é nessa hora que eles têm a brilhante ideia de dizer o seguinte: bom, então vamos fazer o seguinte, esse cara,
ele não deve ser um homem. Aí, olha, de onde saiu isso, eu de verdade não sei, mas ele achou, né, ali o responsável pela investigação, que esse homem poderia ter sérios problemas ali, estar lutando com saúde mental. Então essa lista ela acaba baixando bastante, ela vai para 3.000 nomes, e a linha de investigação deles começa então com essa lista, tentar descobrir quem são essas pessoas, o que essas pessoas estão fazendo, o passado dessas pessoas e como, né, eles poderiam estar agindo e se tinha alguém ali que seria um suspeito em potencial. É que no dia 18 de março de 2003, então 11 dias depois, né, da última vez que teria acontecido o ataque, mais 2 cartas são colocadas, que seria então o 4 de copas e o 5 de copas. Um casal romeno estava voltando do trabalho quando acabou se deparando com esse cara, né? Esse cara acabou indo atrás deles e acabou disparando contra o casal. Não existia motivos, tinha diversos policiais ali atrás, né, desse cara. Quem conseguiu prever que ele poderia atacar mais ali tão cedo, eles acharam que isso aí poderia demorar mais, só que não. 11 dias depois, mais 2 pessoas acabaram então perdendo a vida. Isso repercutiu bastante, a ineficiência da polícia começou a saltar os olhos de muita gente, parecia que ninguém estava procurando, a população já estava chamando ele até mesmo de um Ted Bundy ou o Zodíaco. Tem um serial killer solto por aí, de fato, né, não podemos culpá-los por isso, porque não dava para contar com a eficiência da polícia, porque ela não estava acontecendo. Mais e mais médiums, pessoas aí que iam atrás de tentar descobrir o que isso poderia significar, começaram a ir atrás. Parece que a questão das listas que eles estavam investigando ali do exército não estava funcionando muito, mas ninguém queria falar nada. O que eles não contaram foi que nesse caso aqui, uma dessas cartas, ela tinha uma marca em especial atrás, né, do lado contrário ali, de onde tem o naipe. Então seria nas costas da carta, tinha uma marcação. Só que a polícia ela decidiu que ela não ia falar sobre isso. Ela deixou quieto, não falou nada, seria como se fosse um pequeno risco em caneta azul. Então, eles deixaram quieto e não falaram nada sobre isso. Muitos acreditavam que tudo tinha começado, então, né, com o rapaz do ponto de ônibus, que tinha sido no dia 5 de fevereiro de 2003. Só que a polícia estava deixando passar alguma coisa, justamente porque talvez ou não recolheram ou ele não tinha deixado uma carta de baralho. As pessoas esqueceram de um homem que teria perdido a sua vida no dia 24 de janeiro de 2003, onde poderia se identificar que teria sido o primeiro ataque. Primeiro, eles foram atrás, eles chegaram a comentar que ninguém tinha visto, né? Perguntaram para os repórteres, principalmente os repórteres policiais, se em algum dos casos que eles estavam pesquisando, que eles estavam noticiando, alguém estava usando, né, aquele tipo, né, de munição, que era uma coisa muito difícil, uma coisa estrangeira e tal. E aí um deles vira e fala: você lembra do caso do porteiro que acabou perdendo a vida no dia 24 de janeiro? Parece que ele tinha um tipo aí diferente de armamento que tinha sido usado nele. E é nessa hora que a polícia é obrigada a voltar para o dia 24 de janeiro e dar uma olhada no que tinha acontecido naquele dia com o homem. E assim, sinceramente, provavelmente marcou as pessoas que fizeram a cobertura desse caso, porque foi uma coisa realmente muito triste. Juan Francisco, mais conhecido como Paco para os íntimos, para os amigos, era um cara super bacana, todo mundo gostava muito dele, e ele tinha filhos pequenos ali, 2 filhos pequenininhos, um tinha 2 anos, o outro tinha acho que 3 anos de idade, e a esposa dele trabalhava fora. Ele teria ficado com um dos filhos, enquanto a esposa saiu para trabalhar, ele teria dado café da manhã para o filho de 2 anos, super pequenininho e tal, quando de repente a esposa chega em casa e começa a gritar porque ela percebe que o filho dela está sentado numa cadeira amarela, olhando para o pai que estava no chão. Obviamente não precisamos descrever, né? Ele tinha tomado um disparo e automaticamente ela diz: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ela começa a gritar, começa a chamar várias pessoas ao redor. Aí eles chamam a polícia e dizem que aquilo nada mais foi do que um justiçamento, porque teria sido apenas um disparo, então aquilo podia sinalizar que o marido dela poderia estar envolvido com algum grupo, com alguma gangue, mais do mesmo, né? A mesma história. E que aquilo ali não tinha nada de diferente, aquilo era basicamente ali um acerto de contas.
Ela ficou muito brava na época, porque ela conhecia a índole do marido dela. Ela disse que o marido dela nunca tinha se envolvido com nada de errado e não teve absolutamente nada de resposta de quem tinha feito alguma coisa com o marido dela. Então isso foi uma coisa que deixou ela muito triste, mas não tinha muito o que fazer. A polícia bateu o martelo e as coisas continuaram. E tinha também vários elementos ali que nem mesmo foram registrados, nem perguntados. E o pior de tudo, quando eles investigaram mais e foram atrás para ver o que tinha acontecido, então, né, qual era o tipo de armamento que tinha sido utilizado e tal, eles chegam à conclusão que tinha sido essa arma. Então foi por isso que o jornalista tinha mencionado esse caso, porque ele disse esse mesmo tipo, né, de arma tinha sido utilizado no porteiro que teria perdido a vida no dia 24 de janeiro, e não mais o rapaz do ponto de ônibus. Então tudo teria começado, na verdade, em janeiro, só que nenhuma carta de baralho tinha sido encontrada, né, pelo menos ninguém registrou essa carta de baralho. Só que também não colocaram ali muitas coisas ali, né, como por exemplo roupas. Eles não tinham deixado descrição direito das roupas do Paco, tinha muita coisa ali faltando. Enquanto isso, a polícia continua investigando aquela lista de oficiais e tudo mais. Eles estavam errados? Não, mas também não seria muito eficiente. Começa a passar no documentário diversas coisas, como por exemplo, eles citam ali, né, o George W. Bush que tá falando sobre alguma coisa nos Estados Unidos. A gente pega o ano 2003, a gente imagina mais ou menos de qual conflito que ele tá falando. E aí você vai vendo diversas coisas sobre outros países que estão sendo noticiados como se fosse num jornal, na rádio, sabe? Numa rádio. Então você vai vendo todos esses elementos fazendo um pano de fundo no documentário. Eu não sei de verdade por que disso, mas eles foram colocando quase atribuindo tudo que estava acontecendo com a violência de Madrid. E também começam a colocar as eleições. Parece que estava para acontecer eleições na Espanha e eles começam ali a dizer que aquilo poderia ter sido algo relacionado às eleições e começam a dar a seguinte informação: que lá na Espanha parece que o exército eram ligados à extrema esquerda. Então eles começam a falar isso de uma forma um pouco mais, assim, um pouco pejorativa, no sentido de que eles eram alinhados dessa forma e tinham grupos extremamente radicais, que era o caso de pessoas que gostavam muito, para dar aí uma ideia para vocês, do Adolfo, né? Não precisamos acabar com o vídeo, a possibilidade desse vídeo ficar postado. E usavam, inclusive, os símbolos e tudo mais, e amavam o cara, assim, o pessoal aí bem fora da casinha. Então eles curtiam tudo isso. Eram alguns grupos, não eram todos, mas a polícia começou então a colocar esse suspeito dentro desse leque, né, de possíveis extremistas aí que estariam fazendo esse tipo de coisa, né? Esse homem estaria inserido nesse grupo. Então a coisa foi muito longe, era mais elemento para ser noticiado. Então começaram a dizer, né, que era um cara que era muito seguidor de Adolfinho, que estava fazendo esse tipo de coisa. As cartas de baralho, eles estavam com medo que chegasse então ao rei de copas, porque isso levaria mais e mais pessoas. E foi uma coisa assim frenética mesmo para ir atrás desse cara. No mesmo dia 5 de fevereiro que eles tinham encontrado o rapaz, né, o rapaz do ponto de ônibus, 12 horas depois, então das 4 da manhã, por volta das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, tinha acontecido uma coisa quase ao mesmo tempo, quilômetros de distância de um ponto a outro, em um bar chamado La Rocha. Esse bar era tocado por uma mulher que tinha comprado aquele bar junto com o primeiro marido e criava o filho dela, meio que assim trabalhava, o filho ia para o lugar, uma coisa meio familiar. Só que era um lugar onde tinham ali outros donos de bares que também eram ligados aí a esses grupos mais extremos. Então ela diz que ela tinha assim alguns vizinhos ali, uns vizinhos comerciantes ali que não eram muito legais, mas ela tocava o bar dela tranquilamente, parece que tinha xerox, pessoas aí pediam para usar o telefone, então pagavam para utilizar o telefone, diversas coisas, diversos serviços ali, além do óbvio que era servir, né, servir bebida, alguma coisa para comer e tudo mais. Teresa conta, né, que seria a dona desse bar, que nesse dia ela estava se sentindo mal, ela estava com muita cólica, então ela não tinha ido para casa almoçar, que era uma coisa que ela sempre fazia. Então o filho dela acaba saindo de casa e levando comida para ela, e os dois começam a comer juntos, assim, dividem ali a comida, que chega então, né, uma cliente que ela já conhecia, a cliente chega, pede para fazer a utilização de um serviço do bar, ela vai com a cliente até lá e o filho dela fica na parte da frente do bar.
Tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo, até que ela escuta então um disparo. Nessa hora ela corre para frente do bar, começa a gritar pelo filho dela, ela queria saber onde estava o filho dela, ela não conseguia encontrar e esse homem estava lá. E nessa hora o que ela faz? Ela chega, começa a perguntar para ele se estava tudo bem, tinha acontecido alguma coisa, até que ele pega e dispara contra ela, acertando ali o pulmão dela. Ela corre, começa a ir pro fundo do bar, né, tentando ali se esconder. Ele acerta o cotovelo dela, depois a coxa, e aí ela faz como se ela tivesse perdido a vida. Ela fica em posição fetal e finge ali que estava sem vida e assim o homem vai embora. Isso tinha acontecido no mesmo dia, horas depois que eles tinham encontrado o rapaz do ponto de ônibus. E aí vem as perguntas, né? Era uma pessoa só? Ele poderia estar com outras pessoas? Por que ele teria feito isso? E começa vários levantamentos. Acontece que a Teresa, ela sobrevive. A Teresa vai sobreviver, o filho dela não. Então ela tá com muita raiva, ela tem muita mágoa, o filho dela, né, acabou perdendo a vida dele e ela vai tentar ajudar a polícia. Ela vai dar um novo retrato falado, ela vai dizer que o cara estava usando óculos escuro e o retrato falado que ela dá era basicamente a cara do dono de um bar que ficava praticamente do lado do bar dela e ela dá esse retrato falado. Então isso gera aí um nome, né? As pessoas começam a girar em torno de um nome. Já começam a dizer que esse homem tinha uma passagem pela polícia e que ele também era ligado aos extremistas. E nessa hora eles fazem uma união de 4 pessoas problemáticas e muito parecidas e colocam as pessoas que conseguiram ali sobreviver para fazer um reconhecimento. Nessa hora a Teresa, a Ana, elas vão lá e fazem esses reconhecimentos. Elas ali mostram que a pessoa que mais se aproxima, a pessoa ali que elas têm certeza, no caso da Teresa, ela tinha certeza, e esse era o problema da Teresa, ela sempre tinha certeza. A Teresa diz que tinha certeza que era o número 3, mais, né, 3, e coloca lá que era certeza, era o cara, e esse homem ele vai ser preso. É nessa hora também que eles podem ter ali o contato, né, com o tipo de bala que foi utilizado, o tipo de projétil que foi utilizado. Eles novamente ligam a essa arma que chamava Tokarev, então eles têm a certeza de que foi a mesma pessoa, foi a mesma, né, o mesmo armamento utilizado, tudo era igual, então de alguma forma ele acabou agindo nos 2 lugares. Um homem é preso e esse homem que tinha 52 anos de idade, preenchia todos os requisitos, foi ali colocado como certeza pela Teresa. A Anne também foi até o local e disse que ela não podia dar certeza, não era muito parecido com o cara que ela tinha visto, então eles acabam prendendo ele de qualquer maneira, prendem ele e estão ali contando que tudo ia parar. Na verdade, o que vai acontecer é um pouco diferente. E é nessa hora que a Teresa vai passar um pouco de vergonha. Só que foi o tipo de vergonha que ela não quis admitir que ela passou. E isso foi uma coisa muito complicada também para você chegar a uma conclusão lógica. O caso estava no seguinte pé. Eles tinham, né, todas essas datas, 5 de fevereiro, depois 7 de março, depois 18 de março, onde tinham acontecido ali ataques, né, com vítimas. Existia essa pessoa presa que eles estariam investigando, eles não mencionam se ele fazia parte ou não, se ele teria sido oficial do exército ou não, só falam, né, do documentário que ele era ligado aos extremistas, a esse pessoal aí que era mais do extremo aí. E depois o que vai acontecer vai deixar todo mundo assim com a cara no chão. Porque no dia 3 de junho de 2003, um homem vai se apresentar numa delegacia e vai dizer que ele é o cara das cartas. Ele é o assassino das cartas de baralho. O nome dele era Alfredo Galan e ele se apresenta bêbado no local, ele estava bem bêbado e ele começa a contar tudo, tá? Tudo que aconteceu desde o dia 24 de janeiro, que teria sido ele, então ele assume que teria sido ele. Ele vai contando como aconteceu. Ele conta que uma das cartas tinha uma marcação com marca-texto azul no verso. Depois ele começa a falar dos outros, do rapaz também que ele tinha encontrado no ponto de ônibus. Também tinha falado da mulher e do filho. Tinha falado do casal de romenos. Tinha falado de várias pessoas. Então ele começa ali, né, a dar todo esse depoimento caindo de bêbado. A polícia fica totalmente ali, né, sem saber o que fazer. Bom, vamos prender ele aqui, temos 72 horas para provar que ele é o cara, mas a gente tem que esperar esse álcool evaporar, porque senão ninguém vai acreditar no que ele tá falando.
Acontece que quando o álcool evapora, ele simplesmente diz que nada daquilo é verdade e que se eles querem saber a verdade, ele podia contar. Ele teve que assumir aquilo, ele foi obrigado a assumir aquilo porque disseram para ele que se ele não assumisse, ele acabaria perdendo as irmãs dele. Ele tinha 2 irmãs, que principalmente uma que era mais nova, que ele cuidava. Ele era um rapaz de 27 anos também, ele era jovem, e ele tinha dito que eles iriam fazer mal para a irmã dele. Então, se a polícia queria saber quem eram os verdadeiros culpados, dessem para ele ali proteção policial que ele contaria. Não adiantou nada. Então, o que eles fizeram? Foram até a casa dele, onde eles encontraram um estojo, né? Eles encontraram algumas balas que correspondiam com aquela arma diferente, aquela arma estrangeira e tudo mais, que era, né, bem ali direcionada à Iugoslávia, e começam a procurar mais coisas, mas eles não encontram. Eles teriam encontrado também uma carta de baralho, ou um baralho com cartas faltando, né? 2 policiais falam coisas diferentes, mas eles colocam ali como provas suficientes. Porém, a arma eles não encontram. Então eles começam a dizer que ele teria vendido essa arma antes de se entregar. E na verdade nunca encontraram aí essa arma de jeito nenhum. Ele teria dito no depoimento que ele deu bêbado que ele teria jogado a arma no lixo. A polícia passa 30 dias revirando o lixão aí em torno de 1 tonelada de lixo para ver se encontra aí alguma coisa, arma e tal. Encontraram cartas de baralho, mas também é meio complicado, né? Porque encontraram cartas de baralho, mas tinha alguma coisa a ver com o baralho que estava sendo usado? Eles não dão muitas explicações sobre isso. A essa altura do campeonato, então, eles já tinham o que eles consideraram ali o suficiente para colocar ele na cadeia, então eles já começaram a noticiar que as pessoas podiam ficar tranquilas, porque o cara já estava preso, né? O assassino do baralho já estava preso e que ninguém mais precisava sentir medo. Só que durante o período que ele ficou preso, ele foi analisado por várias pessoas e eles começaram a puxar o passado dele. E o que teria também feito com que ele se complicasse bastante era porque ele tinha servido o exército. Então ele tinha passado um tempo no exército e teve missões ali que eles acabaram cumprindo, missões humanitárias na Bósnia. Eles vão atrás dos amigos, vão atrás de todo mundo contar como era esse cara aí servindo o exército. Gente, ele era como qualquer cara de 18 anos que está servindo o exército. Eles dizem que ele era muito fechado, ele não era bom aluno, ele não era um monte de coisa, então ele vai servir o exército porque meio que assim não tinha mais outra coisa para ele fazer. Só que aí eles acabam fazendo uma missão humanitária na Bósnia. E os amigos que estavam com ele, que acabam vendo na televisão que ele tinha sido apanhado, pensam da seguinte forma: não pode ser esse cara. Não pode ser ele, porque ele não faria esse tipo de coisa. Eles começam a levantar várias teorias ali que não fazia o menor sentido ele ser acusado, tinha alguma coisa acontecendo e que eles acreditavam que alguém estava sim ameaçando ele, porque ele era uma pessoa que tinha uma tendência tímida e ele tinha passado por problemas. Em primeiro lugar, eles contam que eles bebiam muito, primeiro que não era uma coisa que só, eles colocaram muito alcoolismo na conta dele, só que na verdade o próprio amigo dele, os amigos, né, da época de farda dele, diziam que todo mundo bebia muito. Então eles passavam o dia fazendo missões humanitárias, ele era muito gentil com as pessoas e depois, quando chegava no final do dia, eles bebiam muito. Eram coisas que impressionavam, que eles tinham que ver. Eles eram muito jovens, então aquilo ali era um momento ali que eles fugiam um pouco da realidade e acabavam bebendo muito. Disseram que às vezes ele fazia o que todo mundo ali acabava fazendo vez ou outra, que era arrumar uma briga aqui, uma briga ali, nada muito sério. Só que em um determinado momento ele começa a andar com um grupo que era diferente, ele não era o mesmo grupo de sempre, um grupo que tinha umas pessoas um pouco mais extremistas ali, que eram mais ali fãs do Adolfinho. E aí o que vai acontecer é que eles dizem que ele mudou um pouco, mas eles não acreditavam que teria feito todos esses atos, principalmente porque não tinha motivação. Eles tentavam buscar a motivação. Qual a motivação de você estar fazendo tudo isso? E ela não existia. Então era só porque ele queria novamente voltar à ação. Isso não fazia o menor sentido. Então a polícia não conseguia encontrar a motivação de tudo isso. Ele nunca disse nada, né, que desse uma motivação. A motivação que existia para ele era ir se entregar, porque senão alguma coisa ruim poderia acontecer com a irmã dele e ele não queria que isso acontecesse, ele queria proteção policial e ele daria o nome das pessoas.
Isso foi negado para ele. Eles também recordam, quando eles foram para a Bósnia, eles acabaram ali pegando muitas coisas. Por quê? Eles tinham feito uma proibição, os civis não podiam ter nada, não podiam ter armamento, não podia ter nada. Então o exército teve que ir recolhendo tudo isso. E começou um mercado paralelo, uma venda, né, dessas coisas paralelas aí, claro, totalmente legal. Só que eles também pegavam algumas coisas ali para eles. E ele lembra que ele acabou comentando que ele teria pegado sim essa arma. Ele disse que teria guardado essa Tokarev dentro de uma televisão, na época era uma televisão de tubo, mas ninguém acreditava muito nisso. E que quando eles passavam com as coisas dele, as bagagens e tal, pelo aeroporto, não era como se eles fossem civis, né, comuns. Então ninguém fazia muita vistoria, ninguém verificava nada. Ele assume que ele pegou muitas coisas, algumas pessoas levavam granadas, outras pessoas levavam alguma coisa diferente que eles não tinham no país e levava, como se fosse aí uma lembrança, um souvenir, alguma coisa para si, até mesmo para se gabar depois entre os colegas. Eram também moleques, né? Não podemos esquecer, e viam aquelas coisas que eles não tinham e eles achavam interessantes. Muitas coisas ali vinham da época, assim, da União Soviética, então todo mundo queria ver certas coisas, ter algumas coisas, então eles acabavam levando. Isso não era legal, mas aconteceu. E também teve ali uma grande falha em não olhar nada, né? Não olhar as mochilas, não olhar as coisas que eles estavam trazendo da Bósnia e entrando na Espanha. E aí é que vem, né? Tudo bem, mas aí o amigo dele tá falando então que ele tinha essa Tokarev, que ele tinha mesmo levado para a Espanha e que tava batendo então as informações. Ele era um cara que tinha Tokarev, então provavelmente era verdade, ele tinha se arrependido do depoimento e estava mudando tudo. Ele vai dar baixa no exército por problemas, ele vai ter problemas ali de ansiedade. Então ele vai passar por um momento em que, quando ele volta da Bósnia, ele teria um tempo para descansar. Esse tempo teria sido tomado dele e ele mal respirou em casa, e eles disseram que ele tinha uma missão de recolher piche que tinha caído na Galícia. Tinha acontecido ali um naufrágio de um barco e tinha espalhado piche para vários lugares, e ele acabou tendo que ir para a Galícia nessa missão na Galícia. Na Galícia, ele teria demonstrado um comportamento diferente, ele estava irritado, ele estava nervoso, e um dia ele surtou. Ele pegou, saiu do lugar, foi até uma moça que estava com um carro, arrancou a mulher praticamente de dentro do carro, pegou o carro, saiu dirigindo, e isso fez com que ele fosse parar num hospital. Ele teve uma crise mesmo, e no hospital eles diagnosticaram, disseram que ele estava com quadros de inquietação e que ele precisava ficar uns dias internado. A família se direciona até o hospital e diz que eles vão fazer o tratamento de forma ambulatorial, então eles podiam passar a receita, passar os lugares que ele podia receber o tratamento dele, que não tinha porquê ele ficar no hospital, que a família se responsabilizaria e que ele não faltaria no psiquiatra, no psicólogo, nada. Só que isso, gente, já era em 2003, praticamente assim, de 2002 para 2003. Então ele vai para casa e está com todas essas coisas. Então a gente já pensa da seguinte forma: ele estava ali sim precisando de dinheiro, porque ele sai, ele dá baixa, né? Depois desse episódio ele acaba dando baixa no exército, então ele não estava mais recebendo um salário. E automaticamente essa era, né, uma arma aí que valeria um dinheiro, então ele acaba vendendo. Segundo o que ele diz, ele acaba vendendo. E essa pessoa que comprou, que seria a pessoa que estava fazendo tudo isso. E como ele que tinha vendido, ela teria feito esse acordo com ele: não faço nada com a sua família, não faço nada com a sua irmã, mas você vai lá e você vai assumir tudo isso. Isso saiu do controle, vão acabar me encontrando, e agora eu quero que você assuma, porque senão a coisa vai ficar difícil aqui para a sua família. Mostrado no documentário o seguinte: uma linha cronológica de todas as vezes que ele foi. Isso quem mostra é o psiquiatra, que eles acabaram colocando para investigar a vida dele. E o psiquiatra vai mostrando que os momentos que ele teve de parada, né, assim, entre uma pessoa e outra que ele acabou atacando, se é que foi ele, né, lógico, eles vão mostrando que ele estava indo no psiquiatra. Inclusive teve um dos dias, ele teria ido um dia antes no psiquiatra. Ele estava recebendo a medicação, ele estava recebendo ali todo o tratamento, mas ninguém conseguiu ali encontrar, por exemplo, remédios ou algum papel que mostrasse que ele estava indo a algum centro de tratamento. Nada disso é mostrado. Então é quase como se fosse assim: a polícia encontrou, né, essas coisas aí que já vão valer de prova, que na verdade eram só ali alguma caixinha que mostrava que ele tinha ali alguns cartuchos que eram condizentes
com essa tal de Tokarev, então tá tudo bem. Encontramos uma carta de baralho que ninguém sabe se estava lá mesmo e vamos prender o cara. Só que quando eles olham mesmo pro rapaz, até mesmo os jornalistas ficaram impressionados, assim, porque ninguém acreditava que era o mesmo homem. 2 retratos falados foram feitos por 2 pessoas diferentes. Claro, uma mostrou ali alguém com óculos, outra sem óculos, tinham mudanças, mas esse era muito diferente. Mas muito diferente, não tinha aquela barba farta, sobrancelha diferente, não era um cara magro, atlético, como eles disseram ali que ele era uma pessoa diferente, ele não era moreno, totalmente diferente ali do que eles tinham, do que as pessoas ali tinham identificado, ali feito o retrato falado. Então nessa hora todo mundo começou a estranhar, pensaram assim, não, isso aí não vai pra frente, eles vão acabar conseguindo um nome, alguma coisa assim, isso aí vai cair por terra, provavelmente não foi esse cara, deve ter alguma história envolvendo ele, mas não foi o cara. Só que acontece que não foi isso que aconteceu. Ele sim vai ser preso, ele vai ficar preso e não tinha jeito de desfazer aquilo, eles tinham conseguido parar tudo aquilo, eles não iam voltar atrás, eles não iam tentar, não dava para arriscar também, não era o tipo de coisa que dava para a polícia ter certeza que não foi ele, mas também as certezas de que foi ele também não eram muito fortes, eram baseadas naquela carta de baralho, ali um único projétil que eles teriam encontrado na casa e também testemunhas. Foi feito um reconhecimento novamente, como foi feito da outra vez, e dessa vez a mesma Teresa, que tinha certeza que o número 3 que ficou preso era o cara que tinha atacado ela aponta para ele e diz que ela tinha certeza de que tinha sido ele. Só que ela faz isso depois. A primeira vez que ela vai fazer o reconhecimento, ela não tinha certeza, ela tinha muitas dúvidas. As 3 pessoas tinham dúvidas de que seria ele. Então, né, a pessoa que teria feito ali os disparos automaticamente não tinha muita segurança de que teria sido ele. Isso era uma coisa forte para a defesa, uma vez que as testemunhas seriam metade ali de toda a acusação que estava recaindo sobre ele. Então, o seu contrário também valeria, porque se aquilo tudo fosse provado que as pessoas no fundo não tinham certeza, poderia ser bom ali para quem estava fazendo a defesa dele. Só que a mídia começou a contaminar muito as pessoas, começaram a mostrar o rosto dele desde o dia que ele se entregou. E do dia que ele se entrega até o julgamento dele vai levar quase 2 anos. Então, muita gente que não tinha certeza foi começando a ter certeza e o julgamento foi feito e essas pessoas tinham certeza. Ele tinha combinado alguma coisa com a advogada, dizendo que parece que ele iria falar alguma coisa, tentando se defender, coisa que ele não falou por medo, né? O que a advogada deixa ali subentendido no documentário, que ele não teria falado por medo, e ele acaba recebendo uma sentença de 157 anos de detenção por ter tirado a vida de 5 pessoas, por ter tentado contra a vida de 3, por ter também feito agressão contra 3 e também por portar então esse armamento aí de forma ilegal. Isso aconteceu em 2005 e lá na Espanha você não pode ficar preso mais do que 25 anos. Então mesmo que ele pegou 157 anos, nossa, até parece que a gente tá falando do Brasil, né? Ele só pode ficar 25 anos preso. Então depois de 25 anos eles são obrigados a soltá-lo. Lembrando que eles prenderam um rapaz jovem e que muito tempo se passou, já são 20 anos. Então, durante esse período, parece que ele aí começou a estudar, começou a fazer algumas coisas e chegou até mesmo em 2015 a mandar cartas para o delegado, tentando ajudar na investigação de uma moça, uma tal de Eva, que teria sofrido. Ele era uma garota de 16 anos que tinha perdido a vida e era uma investigação séria. Ele teria mandado cartas, então, dizendo o que ele pensava sobre a personalidade do cara que teria feito isso com a Eva. Em 2016, ele pede para trocar de nome, então ele troca de nome. Quando ele ganhar a liberdade, ele vai ter outro nome, né? Até porque o nome dele ficou muito associado a essa questão toda do assassino do baralho. Então ele trocou de nome e em 2016 ele faz um romance, ele escreve um romance que conta a história de um garoto, né, um garoto gay que assume então a vida dele, tenta ter um romance e sofre bullying. Então até escritor ali, até escrever livro aí, o rapaz escreveu. E em 2028 ele vai ganhar liberdade, né? Ele vai ter direito à liberdade, porque afinal de contas vai dar o tempo dos 25 anos
então ele vai ser um homem livre. E isso divide opiniões. Ele se negou a participar do documentário, a família dele se negou a participar do documentário, então ainda existem muitas pessoas ali que algumas não acreditam, outras acreditam, e a bem da verdade é que eu, Joyce, acredito que as pessoas que mais estavam nervosas é a Teresa e o Eduardo. O Eduardo, mesmo ainda tá passando ali por procedimentos, né, ali de reconstrução do rosto, ele vai dar depoimento durante o julgamento que vai ajudar a colocar, mesmo que primeiro ele disse que ele não viu nada, estava escuro, ele estava de cabeça baixa, enquanto estava acontecendo o julgamento, ele diz então que ele tinha conseguido ver, e aquele era o homem que tinha feito aquilo com ele. A Ana diz que, bom, podia lembrar dele, mas não foi ele sozinho, até podia ser ele, foi mais ou menos isso que ela quis dizer, até pode ser ele, até as pessoas que estão reconhecendo ele podem estar dizendo a verdade, mas a pessoa que eu vi não era ele, então ou não é ele, ou ele estava com outras pessoas. A filha do porteiro, ela continua mantendo ali contato com ele. Ela quer saber a verdade sobre o que aconteceu com o pai dela. E ela não acredita que foi ele, tá? Ela não acredita por vários motivos. Ela diz que conforme ela foi conversando com ele teria dito o seguinte para ela. Ele teria apontado a pistola pro pai dela, o pai dela teria implorado pela vida e ele teria, né, feito tudo aquilo. E ela pergunta para ele como é que ele estava vestido. E ele diz que ele estava de macacão, o que não era verdade. E ela começa a ver várias inconsistências. Como, por exemplo, ele não mencionar que ele usava óculos. Ele não conseguia ver quase nada sem óculos. E ela diz que ele era um cara casca dura, então ele não seria assim tão... não imploraria pela vida, e também ele não mencionou que o pai dela tinha ferimentos ali, de que tentou basicamente ali lutar pela vida dele, ele tentou se defender, ele tinha ferimentos de defesa, e ele diz que não aconteceu nenhuma confusão, que eles teriam entrado e que o pai dela não tentou se defender. Então ela diz que aquele homem não fez nada contra o pai dela. Foi basicamente essa mensagem implícita ali no que ela estava dizendo. Ela começou a ver as outras coisas, ela diz que ele nunca sabia dizer direito como aconteceu, ele não falou do óculos do pai dela, ele não falou do irmão dela, ele não falou de nada. Então aquilo tudo deixou ela um pouco em dúvida se ele teria de fato feito isso. E ela diz que em relação às roupas, o pai dela não usava macacão e que ele estava com uma calça, estava também com um agasalho de cores diferentes e o agasalho dele era escuro, então não tinha como ele pensar que aquilo era um macacão. E tinha diversas coisas ali, diversas inconsistências que ela ia percebendo, então ela falou que ela só fazia aquilo porque ela queria justiça de verdade para o pai dela. Então tudo isso foi colocado aí na ponta do lápis, e algumas pessoas aí têm aí as suas dúvidas em relação à culpa dele, se não teria sido ali uma culpa de uma gangue, de repente poderia sim ter sido um grupo, talvez cada um tenha feito um ato, não dá para saber, uma vez que as pessoas que sobreviveram para contar, cada uma deu uma descrição diferente. Então fica um pouco difícil, e aí a pessoa que é presa tem uma imagem totalmente diferente dos dois retratos falados de pessoas que sobreviveram e que não tinham nenhum motivo de mentir. Então a coisa toda é muito enrolada, e há quem diga que foi uma forma de parar tudo que estava acontecendo, não acontecer mais nada relacionado às cartas de baralho, e também assim a polícia não passar mais vergonha, porque a coisa estava ficando muito feia. Então quando eles tiveram essa coisa de ele vai se entregar, ele pode até ter dito que ele queria ali alguma segurança da polícia, ou que ele tenha ido até a polícia para contar que ele sabia quem era a pessoa, ele só precisava de segurança policial. Então diversas coisas são levantadas, mas aquela pegadinha sempre fica, que é aquela pegadinha de final de série, né? Porque, claro, em 2028 ele tá na rua. As pessoas que teoricamente mentiram ou acham, né, que viram ele e não viram, podem ficar um pouco assustadas quando ele sair, né, da cadeia em 2028. Por mais que eles digam que ele tenha um ótimo comportamento e tudo mais, essas pessoas podem ficar aí com um pouco de medo. Se ele não tivesse se entregado, a polícia nunca teria encontrado ele. Todos esses policiais aí trabalhando nisso, ninguém chegou nem perto de encontrá-lo. E é nessa hora que a própria, né, a documentarista, a pessoa que está trabalhando no documentário, fala pro chefe ali da investigação, fala para ele, vem cá, mas você sabe que se ele não tivesse se entregado, vocês nunca teriam prendido ele. E ele diz, não, teríamos prendido sim, nós já estávamos com a lista, o nome dele era o terceiro nome na lista.
das pessoas que tinham problema e que nós já íamos começar a investigar, era questão de tempo para a gente chegar até ele. Ela diz, não, vocês não encontrariam porque ele não está na lista. Aí ele fica assim tentando desconversar, dizendo que ele viu, que ele não sabe o que aconteceu ou que ele pode ter confundido porque ele lembra da foto. Aí ela vai falar com o jornalista e o jornalista diz o seguinte, que na época, para provar a teoria de que de fato ele estava na lista, estava dentro das investigações da polícia para ajudar a dar consistência ao caso, a polícia mente. A polícia pega o nome e também a foto dele e entrega para os jornalistas como se fosse um recorte daquela lista com o nome dele constando. Só que eles se esqueceram que aquilo foi uma coisa que eles prepararam, aquilo não existiu. E os jornalistas estavam ali porque deram risada, disseram jamais, isso aqui não faz parte de uma lista. Eles teriam dado uma lista oficial como normalmente isso aqui teria que acontecer. Então, acontece sempre. Por que dessa vez fizeram desse jeito? Ninguém entendeu. E já com essa desconfiança de que a polícia tinha encontrado o cara que eles precisavam, vários ali nem publicaram essa nota aí dizendo que ele era o terceiro numa lista que, sei lá, veio da cabeça ali do chefe da investigação. Eles disseram que ele se entregou porque ele queria a mídia, quando na verdade ele só saía de cabeça coberta, ele era uma pessoa tímida, ele não mostrou o rosto em momento algum sem necessidade e que não fazia, ele não condizia de acordo com o que o psiquiatra foi fazendo de levantamento sobre. Ele era uma pessoa fechada, ele tinha ali várias características, ele estava dizendo que ele pode sim ter feito, até porque ele pode ter feito isso por gostar muito de armas, por várias coisas, mas não por mídia. Então, resumindo, tudo que a polícia colocou lá, que ele estava atrás por mídia, que era ele, que eles tinham reconhecido pela lista, que se ele não tivesse sido entregado, eles já chegariam no rastro dele, também não é verdade. Seria mais bonito e mais sincero dizer, quando ele se entregou, nós não tínhamos ideia por onde nós íamos começar, porque estávamos aí apreensivos que ele finalmente chegasse no Rei de Copas e a gente não tivesse como encontrá-lo, uma vez que Madrid estava tomado aí por uma violência muito grande. Então, automaticamente seria muito mais honesto e correto. E vem, foi ele, não foi ele foi ameaçado para se entregar, foi ameaçado por um grupo, porque ele vendeu essa tal pistola para essa pessoa que acabou fazendo isso, ou talvez também fossem aqueles amigos, os primeiros amigos dele contaram que quando ele estava andando com esse grupo ele ficou um pouco diferente. Será que eles todos juntos não acabaram passando do limite e agindo juntos? Alguém investigou quem eram essas pessoas que andavam com ele? Alguém foi atrás? Porque tem foto, mostra no documentário foto, vídeo, um monte de coisa. E será que alguém foi atrás dessas pessoas para saber se eles tinham alguma coisa a ver? Então, sim, eu acredito até que a polícia estava com medo de descobrir quem eram essas pessoas. Uma vez que eu já estou com uma pessoa, para que eu vou tentar cavucar aqui mais e de repente me enfiar em problema? Então, pode sim ter sido aí o que aconteceu. Mas, a minha opinião, mais uma vez, não importa. Eu quero saber a sua. Conta aqui pra mim nos comentários o que você pensa sobre essa história maluca, porque é uma história muito maluca. Eu achei super interessante trazerem, eu só queria que eles tivessem deixado dublado. Esse tipo de documentário eu gosto mais de assistir dublado. Caso vocês queiram completar alguma coisa, se perdi alguma coisa, porque eu sou uma pessoa, né? Eu sou um ser humano, então pode ter passado algo. Coloquem aqui, se vocês acharem que é importante, que vai enriquecer o vídeo. Fiquem sempre à vontade para completarem aqui. Eu agradeço demais. Também maratonem aí outros vídeos, outras playlists que ajuda bastante. Deixa bastante comentário aqui embaixo que também ajuda. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.